Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de elogio? Quem não fica feliz ao perceber que é amado, apreciado, reconhecido por uma boa ação? Seja os pais para com os filhos, ou dos filhos para com os pais, ou do patrão para com o empregado, ou vice-versa, todos gostam de ser reconhecidos, apreciados pelo que fazem. Mark Twain, que viveu entre os anos de 1835 a 1910, ele viveu aqui bem perto de nós, em Hartford, Connecticut. Ele é o mais famoso humorista americano entre os fundadores deste país. E ele uma vez disse: eu posso viver pelo menos 2 semanas com um bom elogio. Eu posso viver pelo menos 2 semanas com um bom elogio. Quem não pode? Todos os seres humanos, queridos, vivem melhor e vivem mais felizes quando são elogiados, amados, apreciados. Tem sido para mim uma fonte de conforto, de satisfação, ao descobrir que o Deus da Bíblia, o nosso Deus Criador e Pai, tem sido um Deus que elogia as boas ações, fala bem daqueles que fazem o bem, e sempre que possível expressa verbalmente as palavras de aprovação, de apoio e de estímulo. Nós sabemos que nós, como seres humanos, temos uma tendência natural de criticar, destruir, condenar. Vocês sabem que essa é uma natureza humana, já nascemos com ela. Nós temos dificuldade para elogiar, dificuldade para dizer palavras de gratidão. Aquele é o que critica, e este aqui é o que destrói. Sê tu, meu querido irmão, o que edifica, o que elogia. Um menino voltou para casa com o seu boletim. Ele tinha tirado boas notas, mas ele tinha tirado uma nota vermelha. E entrou em casa, colocou o boletim na mão do pai e saiu correndo. E o pai gritou: ei, vem aqui. O que é que eu estou vendo aqui neste boletim? E o menino, mais que depressa, disse: eu espero que o senhor esteja vendo as 8 notas azuis que eu tirei. Queridos, é tão fácil nós vermos o negativo. É tão fácil nós vermos os defeitos. Essa é a nossa tendência. Somos apressados em criticar, tardios em elogiar. Um outro pai condenou o filho dizendo: você não tem vergonha de ter tirado o 3º lugar na sua classe, nas notas? E aquele menino envergonhado estudou, se esforçou, e na próxima vez ele tirou o 1º lugar. E quando ele entregou o resultado para o pai disse: eu posso imaginar, se você tirou em 1º lugar, como são os outros então? Queridos, a tendência do ser humano é ser ingrato, crítico, negativo. Graças a Deus, quando nós lemos a Bíblia, descobrimos que Jesus não é assim. Jesus, ele observa as nossas boas ações e não perde a oportunidade de elogiar, de falar bem quando nós agimos bem. Vocês, ao lerem a Bíblia, abram a Bíblia em Mateus capítulo 25 e o verso 21. Vejam como Jesus não perde oportunidade para elogiar. Mateus capítulo 25 e o verso 21. Aqui nós lemos: e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Esta expressão, bem está, servo bom e fiel, é como se Jesus estivesse dizendo: parabéns, meu servo fiel. Você fez muito bem. Eu vou recompensar. Eu reconheço o que você fez de bom. Um outro texto que você pode ler está em Mateus também, capítulo 25, e os versos 34 em diante. Mateus capítulo 25 e os versos 34 em diante. Então dirá o rei para os que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome
e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Palavras de reconhecimento por um copo de água, por um prato de comida, por um dinheiro, por uma esmola, por um ato de caridade, de generosidade. Deus não esquece nada. Deus registra todos os atos de caridade, de bondade, de amor, de gratidão, de cortesia. Na palavra de Deus diz que quando Deus se referiu a Jó, abra sua Bíblia em Jó. Jó capítulo 1 e o verso 8. Quando Deus se referiu a Jó, Deus falou de Jó de uma forma bondosa, em forma de elogio. Jó capítulo 1 e o verso 8. Aqui nós lemos: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra. Jó capítulo 1 e o verso 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus com seus olhos acompanha a sua vida, suas ações, seus atos de retidão, de integridade, de honestidade, de fidelidade. E Deus não perde a oportunidade de elogiar, de reconhecer o que você faz de bom. De Daniel, a palavra de Deus diz lá em Daniel capítulo 9, verso 23. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9 e o verso 23. Vejam o que a palavra de Deus fala de Daniel. Daniel capítulo 9 e o verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Ora, meu querido irmão, um anjo falar para você, você começou a orar, e foi me dada a ordem, e eu vim rapidamente para te escutar, para te ajudar, para te ensinar. Sabe por quê? Porque você lá no céu é muito amado. Ser muito amado no céu, nas cortes celestiais, é um elogio, é uma injeção de ânimo, de estímulo. A palavra de Deus fala de Cornélio. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 10, verso 4. Cornélio era um homem pagão. Ele era um centurião romano. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 10 e o verso 4. Todos acharam? Deus fala de Cornélio assim: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As boas ações, as esmolas, os atos de caridade sobem a Deus como memória a seu favor. Ficam registradas. Hoje eu quero partilhar com vocês algumas palavras de elogio que estão registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o verso 6. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o verso 6. Palavras ditas pela boca de Jesus. Aqui nós lemos: Porém, Jesus disse: Deixai esta mulher, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Queridos, alguém tinha que defender esta mulher. Ela praticou uma boa ação para com Jesus. Começou a ser criticada. E alguém tinha que defender esta mulher. Jesus se levantou em defesa da mulher humilhada. Ela tinha um passado vergonhoso. Ela estivera endemoniada por 7 vezes. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 9, que Jesus expulsou 7 demônios desta mulher. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16 e o verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Era uma mulher com um passado negro,
de endemoniamento, de adultério, de condenação. Era uma mulher carente emocionalmente. A autoestima desta mulher era muito baixa, era complexada, olhava para si mesma de forma negativa. E Jesus sabia de tudo isso. Por isso, meus queridos, Jesus se levantou em defesa de Maria pela segunda vez. A primeira vez que Jesus se levantou em favor desta mulher foi em frente aos homens que queriam apedrejá-la. E Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E então Jesus finalmente disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas agora, queridos, é a segunda vez que Jesus se levanta em defesa desta mulher. Quando os discípulos a criticavam, quando Judas a criticava, quando o próprio Simão, o dono da festa e do banquete, Simão o leproso, condenava esta mulher, Jesus se levantou e disse: por que a molestais? Ela fez uma boa obra para mim. Queridos, um elogio feito ao seu tempo, no momento certo, por lábios consagrados, é benéfico e revigora e produz ânimo. Seja pródigo em elogiar. Elogie a sua esposa. Não a deixe morrer à míngua. Elogie os seus filhos. Elogie o seu empregado. Elogie o seu professor. Não tenha vergonha de elogiar. As crianças fazem coisas engraçadas. Elas fazem na frente dos pais, esperando um viva, esperando um parabéns. E sempre é confortante ouvir palavras de apreço de qualquer pessoa, mesmo que seja de um inimigo. Mesmo que seja um inimigo. Você ficará feliz se ouvir uma palavra de apreço, de reconhecimento, de elogio. Porém, quando nós ouvimos palavras de apreço, de aprovação da boca de Jesus, então isso é uma injeção de ânimo, de poder, de estímulo. Quando Jesus se levantou em defesa de Maria, lá na casa de Simão, o leproso, que era tio de Maria, de Marta e de Lázaro, era um momento especial. Nós queremos convidá-lo para usar um pouco a imaginação e voltar 2000 anos atrás. Vamos entrar naquela sala, naquele banquete. Era um jantar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versos 6 a 13. Ali estão registradas as cenas nas quais vamos agora meditar. Mateus capítulo 26 e os versos 6 a 13. Aqui nós lemos: e estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de nardo de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por grande preço e dar-se o dinheiro para os pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Vamos entrar na sala do banquete, na casa de Simão, o leproso. Ele tinha sido curado por Jesus. Ele estava com o coração transbordante de alegria e de gratidão ao seu benfeitor. E ele planejou um jantar especial para Jesus. Era a hora do jantar. Jantar diferente, com todos os protocolos. Todas as coisas foram planejadas com detalhes. Simão queria que o jantar na sua casa fosse um evento inesquecível para Jesus e para os discípulos. Durante a semana toda, Simão
se preocupou com a lista dos convidados. Pessoas influentes, pessoas de Jerusalém, pessoas das cidades vizinhas e algumas pessoas da cidade de Betânia também. Uns vieram para ouvir Jesus, porque amavam Jesus. Outros vieram simplesmente por curiosidade, porque sabiam que na festa estaria um homem chamado Lázaro, que estivera morto por 4 dias. E as notícias diziam que Jesus o ressuscitara da morte depois de 4 dias. E então muitos vieram curiosos para olhar nos olhos de Lázaro e ouvir algumas informações, algumas notícias da vida após a morte. Queridos, Marta, Lázaro e Maria também moravam na cidade de Betânia. Eles estavam ali olhando para Lázaro e pensavam que ele teria muitas novidades. O momento foi passando, minuto após minuto. E alguns curiosos olhavam para Lázaro e pensavam, será que ele não vai falar nada? Queridos, finalmente alguém, curioso demais, chegou para Lázaro e disse, ei Lázaro, e daí? Como é que é a morte? Como é a vida após a morte? E Lázaro deve ter dito, vocês nunca leram nas Escrituras? Vocês nunca leram lá em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e 6. Com certeza as palavras de Lázaro foram estas. E aqui lemos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E dizia Lázaro, os mortos não sabem nada, mas os vivos sabem. Eu sei quem é o meu benfeitor. Eu sei quem é o homem que me ressuscitou. E eu estou vivo para testemunhar de que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crer, ainda que esteja morto, viverá. Junto ali na mesa estavam assentados todos os discípulos. Mas no meio da mesa estava Jesus. De um lado de Jesus estava o dono da festa, o anfitrião, Simão o leproso. E do outro lado de Jesus estava Lázaro. Marta estava trabalhando, correndo de um lado para o outro, servindo, todos com muita habilidade. Maria, a princípio, não estava na festa. Ela chegou depois. Tudo estava correndo perfeitamente na festa. E, de repente, surgiu na porta a figura de uma mulher. O aparecimento dela foi desconcertante e chocou o dono da festa. Simão olhou para ela e ficou sem jeito. Maria foi induzida ao adultério pelo próprio tio, Simão o leproso. Ao olhar para aquela mulher, Simão viu o seu próprio pecado. Ele foi o primeiro a abusar da sobrinha. Ela não vinha de mãos vazias. Ela trazia nas suas mãos um riquíssimo, muito caro vaso de alabastro cheio de unguento de nardo puro. Ela se assentou aos pés de Jesus e começou a escutar ansiosamente as palavras de Jesus. Com grande sacrifício, ela comprou aquele perfume caríssimo para poder ungir o corpo de Jesus. Cheia de gratidão e sem nenhum constrangimento, ela quebrou aquele vaso e deixou que aquele perfume caríssimo fosse derramado sobre a cabeça de Jesus, escorrendo pela barba de Jesus e caindo sobre a roupa de Jesus e também escorrendo até os pés de Jesus. E ali, ajoelhada aos pés de Jesus, ela jogava ali o restante do unguento de nardo puro e chorava molhando os pés de Jesus, enxugando os seus pés com seus próprios cabelos soltos. Todos ficaram horrorizados. Ela não queria chamar a atenção, mas chamou. O cheiro do unguento encheu a casa.
E todos se voltaram para ela. Simão, dono da festa, não sabia o que fazer. Estava nervoso. Planejou tão bem o jantar. Escolheu tão bem os convidados. E agora acontecia isso. Ele estava tentando se explicar para Jesus, mas Jesus sabia quem era Maria. Jesus sabia quem era Simão. Os convidados mais santos já começaram a olhar para a porta, pensando, vou cair fora, porque a reputação dessa mulher vai manchar a minha reputação. Todos os olhos estavam fulminando Maria. Ela estava no chão, pensando em sair correndo e desaparecer da sala. Mas quando ela estava pensando em correr e sair da sala, ela ouviu uma voz. Era uma voz de amor, de elogio, de carinho, e com voz doce e meiga, mas também com muita decisão e energia. Jesus falou em Lucas, por que molestais esta mulher? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. São vários evangelhos que relatam a mesma história. E aqui nós lemos Lucas capítulo 7 e o verso 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Este fariseu era Simão o leproso. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a lhe regar os pés com lágrimas, enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com um unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo, se este aí fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro só 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-me, Simão, qual destes 2 o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta me regou os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta aí, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse para a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, esse é o Jesus, o nosso Salvador. Você tem alguma dúvida de que Ele ama você? Você tem alguma dúvida de que Ele vai se levantar em sua defesa, diante do Pai, quando você for acusado pelos seus pecados? Quando Satanás disser, este aí é um pecador, você tem alguma dúvida de que Jesus vai se levantar e mostrar as mãos, os sinais nas mãos, dizendo, Pai, ele é um pecador, mas eu morri por ele. Queridos, por 2 vezes a Bíblia conta a história de Maria. Uma vez diante dos acusadores do adultério, porque ela foi apanhada em adultério e queriam apedrejá-la. Agora, na casa de Simão, o seu tio, no banquete, no jantar de gratidão que Simão fez para Jesus,
Ela agora unge o corpo de Jesus com um unguento de nardo puro, beija os pés, enxuga-lhe os pés com seus próprios cabelos. E Simão estava tentando ler Jesus. Mas enquanto Simão tentava ler Jesus, Jesus o lia. Jesus sabia quem era Simão. Um abusador, um adúltero. Os discípulos foram rapidamente influenciados por Judas. Judas foi o que mais se irritou. Judas foi o que mais falou, dizendo: que desperdício é este? Nós bem poderíamos vender este unguento de nardo puro e usar o dinheiro para os pobres. E isto dizia Judas, porque ele era o tesoureiro do grupo. E ele era ladrão. Ele se beneficiava de todo o dinheiro que entrava na bolsa da tesouraria. Por isso Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, mas a mim não. Esta mulher me fez uma boa ação, porque ela ungiu o meu corpo para o sepultamento. E onde quer que o evangelho for pregado, também será falado desta mulher. Quando Maria pensou em gastar todas as suas economias e comprar aquele vaso de alabastro com unguento de nardo puro, ela não sabia que a sua ação despertaria tanta condenação. Ela só pensou em ungir o corpo de Jesus, como gratidão por tê-la perdoado, libertado dos demônios e do próprio apedrejamento. Mas eis que agora ali estava ela novamente sendo apedrejada verbalmente pelos próprios discípulos. Foi tão forte a crítica e o desprezo que ela se sentiu totalmente deslocada naquela sala. Jesus se levantou em defesa dela, dizendo: deixai-a em paz. Você tem coragem de se levantar em defesa de alguém que está sendo acusado? Ou você é daquele tipo que diz: eu não me envolvo. Eu não me envolvo. Ele até que é inocente, mas eu não vou falar nada porque eu vou me queimar. Há muitas pessoas que estão se preocupando com não se queimar. Estes vão se queimar um dia. Se você não se levanta em defesa dos humilhados, se você não se levanta em defesa daqueles que estão caídos e sendo condenados, da ovelha perdida, Jesus se levanta em defesa. Jesus disse: sempre tendes convosco os pobres, e podeis lhes fazer o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta me fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Mateus 26, 11 a 13. Maria não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela começou a levantar a cabeça e olhar para os olhos de Jesus. Palavras de elogio. Ela, uma pessoa carente, de autoestima baixa, complexada. Ela olhou para os olhos de Jesus, dizendo: eu sou sua seguidora para sempre. Eu quero exaltar o teu amor. Sabem, queridos, que José de Arimateia e Nicodemos, eles também quiseram ungir o corpo de Jesus na morte, mas não puderam. Aquelas mulheres que prepararam, a Bíblia diz em Lucas capítulo 23, que prepararam especiarias e unguentos e foram no túmulo para ungir o corpo de Jesus. E quando chegaram lá, a pedra já estava revolvida e Jesus já tinha ressuscitado. A única pessoa que ungiu o corpo de Jesus foi Maria, conhecida como Maria Madalena. E ungiu o corpo de Jesus em vida. Quando Jesus ainda podia sentir o aroma e o odor do unguento de nardo puro. Emília Dixon disse: concedei aos vivos as flores que esbanjais com os mortos. Carros de flores. Carros repletos de coroas de flores são colocados nos túmulos e nos caixões. Mas os mortos nada sabem. Os mortos não sentem o odor agradável das flores. Uma multidão de palavras de apreço, de carinho, de amor, são proferidas junto ao caixão, junto ao túmulo. No Brasil, no dia de finados, se você vai ao cemitério,
você vai encontrar milhares e milhares de pessoas junto ao túmulo, chorando e falando, confessando, dizendo do amor, da falta, das saudades. Tudo isso para ouvidos mortos, ouvidos que não mais ouvem. Por isso Emília Dixon disse: concedei para os vivos as flores que esbanjais com os mortos. Ternura, apreço, dedicação, tudo tem que ser revelado, verbalizado para aqueles que estão vivos. Houvessem essas palavras sido ditas quando o fatigado espírito tanto delas necessitava. Houvessem essas palavras de carinho e de elogio ditas quando o ouvido as apreenderia e o coração as poderia sentir. Quão precioso teria sido o seu perfume. Quando Maria ungiu o corpo de Jesus em vida, ela não sabia exatamente o que estava fazendo. Porque foi o Espírito Santo que moveu o coração de Maria, de gastar suas economias e comprar aquele vaso de alabastro. Foi o Espírito Santo que a moveu e deu-lhe coragem para quebrar o vaso e ungir a cabeça de Jesus e o corpo de Jesus. Ela não entendia bem o significado de tudo isso, mas ela obedeceu aos impulsos do Espírito Santo. Quando você é movido de gratidão, meu irmão, minha irmã, quando você é movido por gratidão, e você quer falar bem das pessoas, e agradecer as pessoas, edificar as pessoas, você está sendo movido pelo Espírito Santo. Sempre que o coração humano é cheio de gratidão, é uma ação do Espírito Santo. Seja gratidão ao pai, à mãe, aos filhos, ao patrão, ao professor, seja quem for. O espírito de gratidão é de origem celestial. Erguer-se-iam e cairiam impérios. Nomes de monarcas e conquistadores seriam esquecidos, mas a ação de Maria seria imortalizada nas páginas da história sagrada. Até que não existisse mais tempo, aquele partido vaso de alabastro contaria a história do abundante amor de Deus para uma raça caída. Jesus valoriza, hoje, ainda os pequenos atos de sincera gratidão, apreço, elogio. Alguns são duros e nunca elogiam. Eu me lembro daquele esposo que, junto ao caixão da esposa, chorava muito, mais do que o comum. E o pastor se aproximou dele e disse: eu vejo que você amava muito a sua esposa, não é? Ele disse: sim, eu amava muito. E sabe, um dia eu quase falei para ela: quantos estão morrendo à míngua? Quantas mães estão morrendo à míngua? Você sabe que a ingratidão mata, produz câncer na pessoa que é ingrata e produz câncer naqueles que estão morrendo por falta de uma palavra de elogio, de gratidão. Filhos e filhas, agradeçam seus pais, suas mães. Escrevam uma carta. Pegue o telefone, chame. Diga o que estas pessoas significam para você. Não queira condenar. Não queira justificar. Não queira explicação. Simplesmente diga o quanto você ama a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu marido. Jesus valoriza ainda hoje os pequenos atos de singela gratidão, apreço e elogio. Jesus não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecida com amor. Mas infelizmente muitos só valorizam depois que perdem. Assim é o filho ou a filha que não conversa com a mãe, estão de mal. Existem mães morrendo pela ingratidão, esposas morrendo à míngua por falta de um carinho ou de um elogio. Os seres humanos, de uma forma geral, são ingratos. Mas não aqueles que amam a Jesus. Porque os que amam a Jesus têm coração agradecido. Eu não me canso de repetir um pensamento que carrego comigo, que diz assim: Deus tem duas moradas. Uma no céu e outra no coração
agradecido. Vou repetir. Deus tem duas moradas. Uma no céu e outra no coração agradecido. Será que Deus habita no seu coração? Não espere perder para depois valorizar. Decida hoje mesmo escrever uma carta, chamar por telefone ou ir pessoalmente até a pessoa que deu para você boas oportunidades, que o recebeu aqui neste país quando você aqui chegou, que o hospedou em casa, dividiu o seu quarto, o seu teto, a sua comida com você quando aqui chegou. No dom de Jesus, Deus o Pai deu todo o céu. Deus o Pai deu a maior dádiva, o mais rico presente. Ele deu tudo, porque deu o Filho unigênito. Jesus é o dom perfeito que o céu deu para a família humana. Deus o Pai não poderia dar mais do que deu, porque deu tudo. Deu o próprio Filho. Qual deve ser a nossa atitude diante de tão grande amor? Um amigo foi visitar uma velhinha de 85 anos de idade e levou para ela um ramalhete de flores. E ela recebeu aquele ramalhete de flores e disse: meu filho, muito obrigado por me ter trazido estas flores enquanto eu ainda estou viva. De que adianta as coroas de flores? De que adianta fazer um túmulo de mármore? De que adianta? Queridos, vamos valorizar tudo o que temos, enquanto temos. Mãe, pai, esposo, esposa, filhos, filhas, amigos. E acima de tudo, vamos valorizar Jesus. Agradecê-lo pela morte na cruz para a nossa salvação. Vamos entregar nosso coração a Jesus. E assim nós poderemos ouvir dos lábios de Jesus palavras de gratidão. Ele dirá para você: bem está, meu filho, minha filha, fiel. Você está sendo fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, na vida eterna, no reino da minha glória. Tome posse da tua herança. Quem quer ouvir esse bem-estar, servo bom e fiel de Jesus um dia? Quem quer? Manifeste gratidão, amor e carinho hoje, porque Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Amém? Amém, Senhor.